Como que pode, com uma arrecadação desse tamanho, a gente tá fechando com déficit? O que é isso? É como se o salário tivesse aumentado 40%, 30%, e você tá gastando tanto que continua do mesmo jeito, né? É complicado isso aí. Quando a gente diz que um país tem um déficit, é bom que a gente entenda aqui, o que a gente está dizendo é que o país gastou mais do que ele arrecadou. Agora, quando a gente pega a soma de toda a arrecadação do Brasil, né, toda mesmo, a gente está falando já nesse ano de mais de 3,2 trilhões de reais. 3,2 trilhões de reais. Esse número, 5 anos atrás, era 2,2 trilhões. Então, 1 trilhão a mais. Um crescimento de arrecadação expressivo aqui, né? Então, quando a gente diz que esse déficit bateu de 2020, com a arrecadação sei lá quantas vezes maior, o que a gente está dizendo é, independente da arrecadação, não deu para cobrir esse buraco ali. E a gente tem visto não só um aumento na arrecadação por meio de novos impostos, acho que esse é um ponto também que muita gente acaba se enganando, não é porque só que criou novos impostos, né? É porque também começou a se averiguar mais aqueles impostos que já existiam, né? Uma coisa que o Haddad percebeu é que já existia muito imposto no Brasil que não era pago, então ele foi atrás desse dinheiro. E ele não cansou ainda. Porque ano que vem não, que é ano eleitoral, ninguém vai mexer nisso. Mas em 2027 vem um novo sistema da Receita Federal, em 2027 entra o grosso. Né? Vai começar ali o novo sistema a rodar e vai ser impossível sonegar. Se você quiser estudar mais, dá uma olhada no que esse sistema consegue fazer, mas a sonegação no Brasil ela vai acabar. Cada microtransação agora vai gerar ali o imposto devido e já vai ter o split payment, né? Que é o novo sistema de arrecadação da Receita, onde você compra com a garrafa dessa 680, por exemplo, metade, isso aqui é imposto, mais da metade até, no caso do uísque. Isso aqui já ia direto para a Receita, essa outra metade, o lojista nem chega a receber para ter a chance de sonegar. Né? Se ele quiser, tem que apresentar uma negócio ali de arrecadação incorreta. Né? Então, já vai fazer a arrecadação automática. Isso aí deve aumentar mais uns 500 bilhões na arrecadação lá em 2027. Como que pode, na opinião de vocês, querem entender o que está acontecendo, porque não é possível. Como que pode, com uma arrecadação desse tamanho, a gente está fechando com déficit? O que é isso? É como se o salário tivesse aumentado 40%, 30%. E você está gastando tanto que continua do mesmo jeito, né? É complicado, sim. Motivos. Vamos começar. O governo é obrigado. Eu gosto dele, amor. A gastar. Por quê? Tem setores específicos que têm pisos de gasto. E esses pisos têm que ser reajustados ano após ano. Segundo, previdência social. Tá um rombo e tá cada vez piorando. O Brasil está encerrando o bônus demográfico, que é o quê? Quando você tem uma população em idade produtiva muito maior do que os aposentados. Então a gente está com uma baixa taxa de natalidade e está acontecendo um fenômeno chamado de inversão da pirâmide etária, que é o quê? Vai ter cada vez mais velho e cada vez menos gente nova. O pessoal novo é quem banca os velhos que estão na aposentadoria. Se você não tem gente nova trabalhando, o que acontece? Quem é que cobra esse rombo? O governo. E quando você vê o orçamento da Previdência, isso aí já vai quase metade do orçamento federal, com Previdência e mais alguns outros déficits. E o restante ficar para gastos. Isso é só o primário. Quando coloca a dívida no final das contas, que aí nominal, né? É mais um gasto que vai para... Pô, o primário tá pode que é menos 1% do PIB. Mais ou menos, tá algumas poucas dezenas de bilhões. Nominal não... Quando você coloca a dívida pública, cai um negócio descaralha. Então, resumindo, o Brasil tem muitos problemas. Primeiro, a forma como o governo é obrigado a gastar é o que pode ser discutido. É um tema complexo, porque começa a se discutir se você vai mudar pisos, começa a discussão. Vai parar de investir em saúde, vai parar de investir em educação. Talvez você já rever como esses gastos são feitos. Porque imagina que alguém te obriga a gastar dinheiro. Se você é obrigado... às vezes você vai acabar não fazendo o melhor investimento possível. Então, a gente observa essas ineficiências no setor público. É um dinheiro que é investido e não se tem um retorno adequado. A gente vê obras superfaturadas, são N problemas estruturais. Mas se for resumir, o Brasil tem um modelo de orçamento que obriga a União a gastar cada vez mais ano após ano, e do jeito que está hoje, nada pode ser feito para mudar isso. Então, se não tiver nenhuma reforma, esse déficit só vai continuar crescendo. Por quê? Os pisos de cada um desses gastos vão crescendo numa velocidade às vezes maior do que a arrecadação, e o déficit da Previdência também vai crescendo.
Com isso, você tem um déficit primário que engorda a dívida pública, e quando você tem uma dívida pública, você gasta com juros dessa dívida e vira uma bola de neve. Conclusão, tamo fudido. Tem que fazer uma reforma. É que na prática, essa é uma coisa que as pessoas acabam não entendendo. Isso aí é um ponto importante. A coisa da Previdência é muito bom e tal. Realmente isso aí vai ser um problema que não é o problema de agora, mas é o problema de amanhã, né? Sim. E a gente já viu o que aconteceu com a Grécia e tal. Mas o Brasil, na verdade, quando a gente fala da dívida pública, o Brasil não pretende pagar a dívida pública. Isso é uma coisa que as pessoas não conseguem entender. Não, é uma rolagem de dívida eterna. Então não é que a gente está gastando o orçamento da dívida, a gente está criando dívida nova para poder pagar a dívida antiga. O problema é o juro. Não, mas isso aí, mas nunca vai pagar. Então não importa. É uma coisa assim, ó. Imagina você vai pagar o cartão de crédito do Nubank, você vai pagar com o cartão de crédito do Itaú. O cartão de crédito do Itaú você vai pagar com o cartão de crédito do Bradesco. O cartão de crédito do Bradesco vai pagar com o... Exatamente. E vai assim cada você vai vez cada mais vez juros no mais. meio desse Ponto. pagamento. Não, mas aí você vai indo. Mas ninguém vai pagar. O Crédito ponto é infinito. quando você faz isso com a dívida interna, você, de certa forma, não tem tanta preocupação, porque é emitida na moeda que você Vou emite. imprimir os reais aqui e pagar. Você Tá de pode boa. aumentar essa dívida, fazer a rolagem e tudo mais. O negócio é que Não, dá merda. Mas o que eu tô dizendo é assim, não é como se a gente estivesse gastando dinheiro da arrecadação pra Isso, pagar, porque não tava exatamente. gastando. a questão é que quando E você faz vem o dívida pra pagar a déficit, dívida. É quando isso. você vem um déficit, você tem que emitir dívida para poder cobrir esse déficit, porque você tem despesas obrigatórias. Mas o buraco ele é muito... Não é só nas despesas obrigatórias, nos investimentos obrigatórios. A gente tem uma questão de anuências e tudo mais, que deixar de arrecadar também é um gasto que é muito grande. A gente tem uma quantidade muito grande de setores, às vezes não produtivos, que deixam de pagar imposto por questões de benefícios que foram feitos subsídios bem antigos, né? Pô, desde os anos 2000 para cá, que tinham um prazo de duração curto e que foram estendidos por questões do próprio Congresso, de lobby, etc., que permitem com que o governo, de certa forma, gaste sem arrecadar. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preencha o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, reclame aqui, Juros Brasil, se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir, pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.